Sobre esse atual momento e principalmente pela ajuda humanitária que vem chegando ali gotinha por gotinha e a necessidade ela é imensa, como a gente vem te mostrando aqui, eu vou conversar agora com a Karina Stange, que é coordenadora de programas e projeto do Instituto Brasil-Israel e professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba. Professora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa noite. Professora, nós estamos acompanhando, pelo menos a expectativa, por um navio, depois da informação de uma rota marítima para a chegada dos mantimentos para uma área tão debilitada como nós estamos mostrando aqui, uma dificuldade imensa para essa chegada de alimento, para a chegada de medicamentos. Ainda não chegou, a expectativa, como nós também citamos anteriormente, é a chegada dos americanos para fazer a construção, digamos que uma espécie de uma ponte para que todo esse alimento consiga chegar. Tudo que foi divulgado até agora, professora, é que mesmo dentro dessas possibilidades, essa região ainda não vai ter comida o suficiente para atender todas as demandas nesse momento? Sim, isso porque a demanda ela é muito grande. A situação que nós temos no momento em Gaza é uma situação humanitária muito difícil. Alguns episódios que temos observado nas últimas semanas é de uma pobreza muito grande, uma carência de mantimentos, não só alimentos, mas mantimentos básicos. Então, água, combustível, medicamentos, mantimentos de forma geral, muito escassa, então as pessoas não têm acesso e o envio é muito importante. E há uma dificuldade muito grande desse mantimento chegar às pessoas. Vamos lembrar que a faixa de Gaza, apesar de ser uma região geograficamente pequena, né, uma área muito pequena, ela tem uma concentração de pessoas muito grande. Mais de 2 milhões de pessoas moram na região. Então, a necessidade desses mantimentos chegarem, ela é de extrema importância, porque essas pessoas estão passando fome. Então, a situação ela é grave e é necessária a ação da comunidade internacional para que a situação não se agrave. Então, a ação dos Estados Unidos agora, que tem se empenhado mais em auxiliar os civis de Gaza, ela é fundamental para apaziguar um pouco a situação. Resolver realmente é muito difícil, só seria possível a partir de um cessar-fogo, né, pensar no pós-guerra, mas nesse momento é necessário pensar nessa ajuda pontual, pelo menos para que as pessoas não pereçam ainda mais da situação que estão. Professora, quando a gente olha para esse cenário, eu vi uma declaração da Agnes Callamard, presidente da Anistia Internacional, dizendo que nós estamos acompanhando diversas iniciativas para que essa comida chegue. Nós acompanhamos o descarregamento que aconteceu de forma aérea, que houve ali algumas confusões registradas. Nós vimos o que conseguiu chegar por terra, mas ainda assim com muita dificuldade. E agora essa rota marítima, que nós vimos o presidente americano durante o discurso de Estado da União, endereçando, falando sobre isso e essa importância e esse movimento sendo realizado. Do outro lado, nós vimos o governo de Israel dizendo que tudo vai ser muito bem fiscalizado para que nada do que eles considerem incorreto nesse momento consigam ter acesso até essas pessoas. Pegando essa fala da Agnes nesse momento, onde ela faz uma cobrança falando que há uma falha em todas essas negociações, porque a comida não está chegando e as pessoas estão morrendo de desnutrição. A senhora acredita que é possível que nesse estágio onde nós estamos, aonde nós vimos os reféns sendo utilizados como armas de guerra. Agora nós estamos vendo a situação de uma fome extrema. Também, de acordo com o que foi divulgado e mostramos no Conselho de Segurança, isso sendo levantado. Que nós estamos num movimento onde Israel não parece mudar a sua postura para a entrada, tanto dos alimentos como também para os medicamentos. Vai caber à comunidade internacional tentar, de alguma forma, burlar esse movimento sendo causado até agora para a comida chegar? Sim, a comunidade internacional ela tem que mudar a forma para essa comida conseguir chegar às pessoas, né? Isso tem se demonstrado pela ação dos Estados Unidos, principalmente. Então, o envio aéreo, que foi muito criticado também, porque pessoas ficaram feridas, né, com as caixas que foram lançadas, e também a forma como a comida foi destinada, porque era uma ração destinada a soldados também, que os Estados Unidos enviaram, e essa ração ela precisa de água, e não foi enviada água para poder, porque ela vem
né, de uma forma desidratada. E aí você precisa adicionar água para a pessoa consumir. E isso não foi enviado junto com as caixas. Então, foi muito criticada a ação dos Estados Unidos, mas foi uma forma encontrada pelo governo estadunidense para levar alimento, de alguma maneira, aos cidadãos, né, aos civis palestinos em Gaza. Mas Israel tem mantido a sua política das fronteiras fechadas, né, o Egito também, lembrando que Gaza também tem uma fronteira com o Egito, então mantém a fronteira muito vigiada, isso pelo perigo do Hamas conseguir mais armamento, conseguir mais insumos para continuar a guerra. Só que quem tem sofrido mais com a situação é a população civil palestina, que, né, novamente, tem sofrido desnutrição, tem sofrido, né, com as consequências dessa guerra de uma maneira ainda incalculável. Então, a comunidade internacional tem pressionado Israel e tem tentado agir de maneira autônoma para conseguir mitigar essa situação no mínimo possível. Professor, agradeço muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, explicar um pouco da importância que tem esses próximos passos que a gente vai acompanhar, a chegada principalmente de um dos navios, de acordo com a informação da mídia internacional, estava acompanhando hoje pela Al Jazeera, um outro navio também já zarpou para fazer essa entrega do restante dos mantimentos e também dos medicamentos. E também entender como que a comunidade internacional, nesse instante, vai conseguir trabalhar com uma perspectiva que permanece ainda tão difícil. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigada pelo convite novamente. Até mais.